Olá, internautas, sejam bem-vindos ao episódio número 25 do Pode Já, podcast do site jamildo.com. Recebendo aqui, hoje, uma figura ilustre, um nome nacional, o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado. Ele nos homenageia com essa visita. É a primeira entrevista que ele concede depois da prisão recente, em função do STF, decisão do STF. Vai falar dos bastidores desse infortúnio pessoal. Também vamos falar das eleições 26, vamos falar de turismo, vamos falar de Trump, quem sabe, e sobre candidatura ao Senado, se mantém, como é que estão as negociações. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jamildo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa máquina de informação, que é uma referência no jornalismo brasileiro, eu digo, não é só pernambucano, nordestino, que sempre prezou por sua excelência o fato. Obrigado. Fundamental. Obrigado. Olha, a gente sempre, para mostrar a importância de nossos convidados, né? A gente não chama Mané Buchudo, não, gente sempre de qualidade. A gente lê aqui um breve currículo. Eu sei que o senhor dispensa a apresentação, mas é sempre bom. Nasceu em 12 de maio de 1968, em Recife. Formação médico veterinário. Atuação inicial, empresário do setor do turismo e produtor rural. Também radiodifusão, comunicação. Na vida pública, coordenador da transição do governo, Bolsonaro ainda. Em 2019, ainda participou do grupo de turismo, não é isso? Foi do governo Bolsonaro para o Temer. Isso. Do Temer para o Bolsonaro. Em 19 foi nomeado presidente da Embratur. Dezembro de 20 a março de 22, ministro do Turismo. Aqui no Recife, vamos registrar, tem raízes no Recife, foi também candidato a prefeito do Recife em 24, disputando pelo Partido Liberal, PL já. Antes foi candidato também ao Senado em 22. Sanfoneiro, líder da banda forró Brucelose, e já subiu aos palcos com a banda Brucelose, se a gente não tiver equivocado, mais de 3.200 vezes, não é isso? Isso mesmo, 3.207 vezes. E 3.0? 30.0? 30 anos de carreira esse ano. Começamos com a brucelose em 95. Esse ano nós fizemos 30 anos de carreira. E acabou não podendo tocar esse ano. Foi muito... No São João, né, todos sabem que eu não pude ir por uma questão oriunda do processo, que eu não posso detalhar porque está em segredo de justiça, mas eu deixei realmente de tocar, fiquei muito triste, um momento muito triste na minha vida. Todo mundo sabe o prazer que eu tenho com a música que sempre preencheu todos os espaços na minha vida de profissionais, 30 anos esse ano. Alguns shows foram cancelados porque eu não pude estar, tive prejuízo com isso daí, mas alguns shows, graças a Deus, a banda conseguiu fazer, né? Eu gravei uma mensagem, coloquei no telão, explicando que brevemente a gente vai se encontrar, a ausência, e espero que esse equívoco ele passe logo. Uhum. A frustração, então, pessoal, foi muito grande. Uma tristeza muito grande, Jamildo. Você passar um dia de 23 de junho, assistindo a banda pelo Instagram, você podendo estar lá, é triste, meu amigo. É triste. Mas não cai uma folha do céu que Deus não esteja preparado para ir e não saiba o que está acontecendo com a gente. Eu entrego tudo na mão dele. Eu tenho muita fé, sabe? A prisão, ela mexeu muito comigo, mexeu com minha família. E se quiser depois detalhes, a gente conta aí. Vamos deixar você me perguntar, porque se eu começar a falar aqui agora, você não fala mais, né? Vamos começar pelo começo. Gilson, sua carreira é multifacetada, empresário, veterinário, músico e, por fim, entrou na vida pública. O que é que levou a entrar na vida pública e como essas experiências anteriores moldaram sua visão política? Veja bem, a partir do momento que você se torna artista, que você é locutor, eu fui locutor de rádio, fui radialista, eu sou radiodifusor. Tu sabia, Jamildo, que até locutor de enterro eu já fui? E tem locutor de enterro? Por quê? Eu narrei dois enterros em Gravatar, na Rádio Gravatar FM. O enterro de Chuque, Mussa Zazá, que era o prefeito, na época. E narrei o enterro de Raminho, que trabalhava com a gente na rádio, que era Raminho com a Fé, que era o cabeleireiro, fazia o programa social da rádio. E é uma narração, né, que você narra
com fundo musical, você embaixo no local do velório, você vai narrando as pessoas que vão chegando. E agora está chegando muito consternada a viúva acompanhada dos filhos, a musiquinha tocando. Né? E acaba de chegar uma coroa de flores do Mercadinho São Pedro e também uma da Farmácia Nova Vida. E aí vai, daqui a pouco estava cheio de coroa de flor chegando, porque a gente estava anunciando na rádio o enterro. Então, a comunicação é um negócio fascinante. Que você vê até o enterro, as pessoas ficam ligadas, principalmente no interior. Aí o pessoal quer saber quem está. Às vezes o pessoal está no interior, na roça, no sítio, não Quer pode saber quem ir pro está enterro. chegando. Quem está chegando, quem foi, quem não foi. Isso daí fazia parte. Eles perguntavam o que foi que você achou da vida, qual foi a importância do prefeito Chuque Mussa. É quase uma transmissão ao vivo, Uma né? transmissão ao vivo, entendeu? As pessoas dando seu depoimento sobre aquela pessoa. Foi muito bom, uma experiência muito boa que eu tive. Locutor de enterro também, Jamil. Você me surpreendeu, eu não sabia, eu nunca vi pelo interior. Outra coisa, não pode chamar caixão, tem que chamar esquife. Esquife. E o E esquife por quê? acaba de chegar e ser aberto. Que caixão é um nome tão feio, né? É feio. Né? Caixão e vela preta, já é quase O um esquife é mais respeitoso com né? morto. Agora o cara tem Com que a saber família, né? muito da política local, social, para poder Eu acompanhar, morava- né? eu toda Ou a vida- fica alguém ali Toda dando a vida, bisu. não, toda a vida eu morei em Gravatar. Sempre eu morei lá. Minha adolescência, eu sempre tive por lá. E como eu fazia um programa na Rádio Gravatar FM, Uhum. e pra mim eu conhecia todo mundo. Quer dizer, eu conheço ainda todo mundo em Gravatar. Daí se associa para chegar ao político. Aí, no político, show, banda, faculdade, o DA de universidade rural. Aí, então, a gente foi sempre se metendo. Meu tio foi deputado federal constituinte. Sim. Eu era peru de gabinete dele, de tio Gilson Machado. Gilson Machado. Eu trabalhei com ele, eu fui assessor dele na constituinte. Então, isso daí já entrou na minha veia. Meu tio, ele não teve filho, ele teve 3 filhas. E como eu tinha o mesmo nome dele, quando chegava no fim da eleição, ele me cooptava para fazer os discursos. Ele ia para uma cidade, eu ia para outra, porque Certo. tinha três encerramentos, né? Naquela época eu podia contratar a banda, não a minha banda que estava tocando, que eu tinha 17 anos, 18 anos. Mas eu ia falar por ele, como o Gilson Machado, como sendo parente dele, sobrinho dele, entendeu? Então, Aí já já começou daí. foi o meu test sangue na drive. política. Test drive O da test política. drive. Depois eu conheci o presidente Bolsonaro em 2003 ainda. 2003 não, 93 ainda, no primeiro mandato dele. E ele... Conheci pouco naquela época. Tio Gilson era uma das estrelas da direita lá dentro do Congresso Nacional, do conservadorismo. E em 2003 eu me reencontrei com o Bolsonaro no aeroporto de Brasília, numa operação tartaruga dos aeroviários. A gente passou 5 horas sentado um do lado do outro. Aí ele olhou para mim e disse: eu estou me conhecendo de algum lugar. Eu digo, eu sou Gilson Machado. Do Gilson, eu digo Gilson. Aí emprestei o jornal para ele, ele pediu, a gente trocou o telefone, começamos a conversar e todo mês a gente se falava. Ele sempre muito curioso para saber preço de boi, perguntou: tá indo para onde? Estou indo para a fazenda, estou voltando do projeto pecuário que eu tenho lá no Tocantins, etc. Conversando, ele sempre muito querendo saber, querendo saber das coisas generalizadas, né? E preço de boi, preço de coco, se ele sabia que eu era produtor rural, como é que estavam as coisas no Tocantins, como é que estava o preço de trator. E pescaria, ele sempre gostou muito de pescar. Aí, isso une vocês, que você Aí, também gosta isso muito de uniu pescar, muito. né? Aí quando foi em 2015, ele ligou para mim: Gilson, você está em pé ou está sentado? Eu digo: presidente, deputado, eu estou em pé. Então se sente que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu digo: que é? Eu não vou ser mais deputado, eu vou ser candidato a presidente da República. A partir desse dia eu não chamei mais ele de deputado. Pois não, presidente, pode contar comigo. Vou para Recife, eu digo: venha. Veio para Recife, ninguém queria deixar ele dar a entrevista. Todo mundo: rapaz, isso é um doido. 2 doidos, Gilson e Bolsonaro. Né? 2 doidos, Gilson e Bolsonaro. Aqui no Nordeste. Aí eu consegui com o Vicente. O Vicente abriu espaço, apresentei ele ao presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe quem é Vicente Jorge, da TV Asa Branca, dono da CBN Recife. Amigo de longas datas nossa, minha também. E a gente conseguiu dessa entrevista com ele. Foi quando a gente fez parte do processo da eleição, rodei o Brasil todo com ele, com a assessoria dele na época. Consegui também aqui em Recife, na época, junto com o Luciano Bivar, o PSL, né? O 17, que era o número de Bolsonaro à época. Foi uma luta pessoal nossa, minha e de Vicente, que a gente conseguiu levar Luciano para conversar com o presidente. Depois disso, o presidente juntou com o Luciano e conseguiu ter um partido para ser o candidato. Partido Nanico,
e ganhou a presidência na tora. E quando nós ganhamos a eleição, ele me convidou para ser o chefe do grupo temático do turismo, na transição governamental. Foi quando eu me inteirei. Depois eu assumi a Secretaria Nacional de Ecoturismo e de Florestas, no Ministério do Meio Ambiente. Depois eu fui presidente da Embratur, depois eu fui ministro de Estado do Turismo e Cultura. Uhum. E sou amigo pessoal dele, não é de hoje, eu conheço ele desde 1993. Já tivemos muitos momentos bons e ruins. E um momento emblemático da vida da gente foi uma vez que eu estava chegando em Caruaru com ele para a inauguração de alguma obra lá, se eu não me engano, era o asfalto do aeroporto de Caruaru. E o lançamento do Parque Luiz Vasconcelos Sobrinho e da estação cultural, que é na estação de trem de Caruaru também. E ele olhou para mim e disse assim, Gilson, tu já se beliscasse hoje? Eu digo, por quê, presidente? Porque tá passando um fio na minha cabeça, a gente aqui em 2015, eu e tu, olhando para a cara do outro, liso, andando de táxi, ninguém querendo deixar a gente dar entrevista. E hoje a gente está chegando aqui, eu como presidente da República e tu como ministro de Estado do Turismo e Cultura, Gil. Sendo bajulado. Tu já pensaste como esse mundo dá volta? Eu digo, pois é, presidente. Esse mundo dá muita volta. O mundo não gira, não, ele capota, Jamildo. Então foi assim que eu entrei na política, depois eu fui candidato ao Senado, aqui em Pernambuco. Consegui ter uma aderência de quase 100% dos votos de Bolsonaro. Fui quem teve mais aderência do voto de Bolsonaro aqui no Nordeste. Bolsonaro teve, em Pernambuco, 30% dos votos no primeiro turno. Eu tive 29,8% dos votos. Eu tive 1.320.000 votos aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Quer dizer, eu tive mais votos do que o próprio João Roma, que foi o governador da Bahia, que já está governador, e a Bahia tem 3 vezes mais eleitores do que Pernambuco. Então, graças a Deus, eu tenho essa identificação com ele, sou do time leal e fiel ao presidente Bolsonaro. Perfeito. O senhor foi, como disse aí, um dos ministros mais próximos e leais ao presidente. Agora, olhando em retrospecto, qual foi o maior legado e qual foi a maior falha do governo Bolsonaro para o senhor? Olha, para mim, a maior falha do governo Bolsonaro, eu vou começar pela falha. A maior falha do governo Bolsonaro foi que a gente não soube administrar a mídia na pandemia. A nossa falha foi porque nós compramos a vacina, nós fomos o primeiro a receber na América Latina a vacina, foi quem mais vacinou nas Américas, os Estados Unidos e o Brasil, talvez o povo não saiba disso. Nós fomos o país que menos desemprego teve, apesar de tudo na pandemia, por ações do governo do presidente Bolsonaro, inclusive ações da qual eu criei, eu fiz parte, que foi a Lei Aldir Blanc, que nós distribuímos 3 bilhões de reais para a Secretaria de Cultura de todos os municípios para que os artistas não morressem de fome, quando eu era ministro de Estado, quando os artistas fizeram as lives na internet. Então, eu acho que a gente pecou muito na relação com a mídia, no tocante principalmente à divulgação da vacina. Eu acho, sim, que a gente devia, sim, ter abordado de outra forma a pandemia. Mas eu era apenas uma voz. E eu sempre disse isso ao presidente. Sempre disse, todas as reuniões. Mas, infelizmente, ele só veio reconhecer isso daí depois. Entendeu? Não é para dizer, não. Quem quiser tomar vacina, toma. A vacina é isso, está desse jeito. Mas a gente podia ter abordado de forma melhor. Tem muita gente que não tomou a vacina. Tem muita gente que tomou a vacina. Eu mesmo tomei a vacina. Né? Tem pessoas que eu conheço que tomaram a vacina que tiveram trombose. O aumento de trombose dos Estados Unidos aumentou 600% nos Estados Unidos. Então, tem coisas que... Tem relatórios sendo divulgados nos Estados Unidos até hoje que comprovam que a vacina não é tão segura assim como realmente está na bula dela. Mas isso não vem ao caso. E um dos maiores sucessos nossos... É o legado, o maior legado. O maior legado, primeiro maior legado, tem um legado moral, que a gente resgatou a nossa bandeira, resgatou o patriotismo, e a gente criou um sentimento dentro do povo que transcende o presidente Bolsonaro. É um movimento hoje do patriota, do conservador, da importância da família, da importância da liberdade de religião, da liberdade de imprensa, da liberdade nas redes sociais. Isso não tem quem tire da gente. E o outro legado é a responsabilidade com o dinheiro público.
Porque o dinheiro sobrava para poder fazer as coisas que tinha que ser feita. Era um ministério enxuto, nós tínhamos poucos ministros, inclusive eu tinha vários cargos que eu não preenchi na época, porque não havia necessidade. Fizemos coisas emblemáticas aqui em Pernambuco, por exemplo, a da Gás do Porto de Recife, que fui eu que consegui, junto com o presidente Bolsonaro e com o Tarcísio. A Escola de Sargentos ter vindo para Pernambuco, que quase que ia. Eu vou contar uma história que talvez vocês não saibam. Era Santa Catarina? Não, Ia para o Rio Grande do Sul, Santa Maria. Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu estava no avião, saindo de Brasília para Fortaleza, com o presidente Bolsonaro. E foi decidido ali, antes de decolar, que a escola ia ser anunciada quando pousasse em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E eu estava no voo, disse, presidente, o senhor vai chegar no Nordeste agora e vai anunciar uma escola tão importante que vai gerar bilhões de reais de divisas para o Estado e para os empregos do Estado. Vai anunciar no Rio Grande do Sul, quando o senhor pisar no Nordeste. Quem foi que lhe orientou a fazer isso? Outra coisa, presidente. Quando chegar lá, você vai ter 2 anúncios. O senhor vai ter um anúncio da escola e eu vai ter um anúncio da demissão do ministro do Turismo, Gilson Machado, que eu não vou ser mais ministro de Bolsonaro. Por quê? Porque eu assumi, junto com os deputados, junto com o general Paulo Sérgio, que é cearense na época, que a escola viria para Pernambuco. Nós lutamos por isso, nós tivemos várias reuniões e é viável Pernambuco, porque o terreno já existe. Uhum. As pessoas precisam de emprego no Nordeste. Aí ele disse, você não vai fazer? Eu digo, eu vou. O senhor me conhece, o senhor sabe que eu vou fazer isso. Aí, peraí, me ligue para Paulo Sérgio. Aí ligaram, foram lá para dentro, conversando com o Paulo lá dentro. Eu sei quando ele voltou, ele disse, vou anunciar a escola quando descer no Ceará. E vai ser em Pernambuco. Eu estava do lado dele. Quem quiser, é só ver o dia. Arrumou briga com os cearenses? Não? Não, nenhuma briga. Zero, porque o cearense não estava propondo cotado para ter. Entendeu? Então, isso é outra coisa que eu fiz. Junto com o Tarcísio também, na época, junto com o governador daqui, Paulo Cano, nós conseguimos trazer o ramal da Transnordestina, que ia apenas para o Ceará, vim para a Suape também, a nova sede do IFAM, Forró Patrimônio Cultural e Material do Brasil, e tantas outras coisas que nós fizemos aqui no Estado. Né? Deixa eu seguir aqui meu roteirinho. A sua imagem é indissociável do bolsonarismo. Acredita que esse vínculo mais te ajuda ou mais te atrapalha politicamente aqui em Pernambuco, porque tem essa tradição de centro-esquerda? Veja bem, eu acho que o bolsonarismo é uma usina de votos. O bolsonarismo hoje é quem tem voto. E não adianta o bolsonarismo, que o bolsonarismo jamais vai ser cooptado pelo Centrão. Isso jamais vai acontecer. Eu até estou achando muito precipitado, muita gente já querendo jogar a toalha por antecipação, que Bolsonaro não pode ser candidato a presidente. Já lançando outros nomes que não têm a aderência do conservador, do bolsonarista. Agora, Bolsonaro, mesmo que ele não possa ser, eu acho que a gente devia ter uma chapa pura para mostrar o tamanho do bolsonarismo. Até porque nós temos Eduardo Bolsonaro, nós temos Michele Bolsonaro, nós temos quem Bolsonaro indicar. Pode indicar o Tarcísio? Pode. Pode indicar até o Ronaldo Caiado? Pode. Para ser o candidato. Pode indicar até Gilson Machado para ser o candidato. E aí? Porque quem tem voto é o presidente Bolsonaro. É quem criou todo esse movimento, é quem é a liderança, é quem aparece hoje nas pesquisas com mais de 10 pontos na frente no primeiro turno. Isso é porque é hoje. Né? E daqui a um ano, do jeito que estão as coisas, do jeito que a inflação está vindo galgando aí, do jeito que está se criando essa briga com o Congresso, que a gente está vendo o governo federal agora. Já é o Centrão botando as mangas de fora, né? Entendeu? Mas cá para nós, Jamildo, o governo federal hoje, né, ele governa por decreto e ele quer legislar por sentença, meu amigo. Uhum. É muito sério isso. Eu acho o seguinte, que a gente tem que pacificar o país, sim. Mas nós temos que pacificar o país com instituições fortes, isentas. Você não pode querer pacificar o país, que é tão pregado pela esquerda, com a Polícia Federal de Lula, com o ministro tal de tal ala, com outro ministro tal de tal ala. E você não pode querer pacificar o país desse jeito. Começa a pacificação do país pela harmonia entre os poderes e pela isenção de quem tem que ser isento, que são as instituições, para o bem do cidadão. Uhum. Continuando aí falando sobre o futuro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, existe uma direita para além de Bolsonaro,
cogitou a possibilidade, o pessoal está até se antecipando, segundo a sua avaliação. Qual seria o papel de Bolsonaro nesse espectro político, caso não seja possível, né? Caso não seja possível, não estou dizendo que vai acontecer, embora o TSE tenha declarado inelegível. Olha, eu acho que a eleição sem Bolsonaro em 26 não é uma eleição democrática. Mas Lula dizia isso e também ficou de fora. E caso o Bolsonaro não possa ser candidato, o bolsonarismo vai ter um candidato, que eu acho que deveria ser chapa pura. Quem Bolsonaro indicasse, tanto para presidente como para vice. E que passasse 100% pela chancela dele. Podia ser Eduardo, podia ser a Michele, podia ser o Flávio, podia ser o Tarcísio, podia ser o Ronaldo Caiado. Podia sim, desde que unificasse toda a direita. Agora, se cada um quiser ir para um lado, não tem problema. Por quê? Porque nós teremos o segundo turno. E eu não tenho dúvida que o candidato do segundo turno, de Jair Bolsonaro, o candidato de Jair Bolsonaro é quem estará no segundo turno. E eu também não tenho outra dúvida que, de jeito nenhum, é que esse candidato, ele vai ter o apoio da direita no segundo turno, contra a esquerda. Que eu não sei se vai ser o Lula. Que ele está se caminhando para o Lula ser o novo Biden aqui do Brasil. O senhor fala por causa da idade? Por causa das coisas que ele está fazendo, Jamildo. As atitudes que ele está tomando, as falas que ele está derivando. Infelizmente, a gente está num país que o presidente hoje, ele começa a atacar o Congresso do nada. Ele teve uma fala muito infeliz, que ele disse que queria, inclusive, que o Brasil seguisse exemplo de outros países e fosse governado por organizações que estivessem acima das instituições brasileiras. Foi muito infeliz essa fala dele. Então, isso daí tudo está deixando o investidor com medo de investir no Brasil, de gerar emprego, e a situação do povo cada dia é pior. Quer dizer, foi feita a pesquisa agora, cadê a picanha? O povo já sabe, 87% do povo brasileiro não acredita mais na picanha. A gente registrou lá no site. Eu peguei essa informação sua. Foi. Eu lhe acompanho, eu leio seu site. É o Paraná Pesquisa, divulgado essa semana. Mas, tentando resumir aí, ele sobrevive sem a direita, focando aí na direita, né? É inegável o avanço do conservadorismo ou o desnudamento de parte da sociedade, né? Admitindo o conservadorismo. Mas essa direita sobrevive sem a liderança de Bolsonaro? Bolsonaro conseguiu fazer uma coisa que ele conseguiu construir uma consciência do que é o conservadorismo, o que é a direita. E Bolsonaro não vai ser eterno, como ninguém é eterno. Mas ele deixou crias, e são muitas crias. Não é apenas o filho de Bolsonaro, não. São as pessoas que seguem o que Bolsonaro pregou. O que é que Bolsonaro prega? Liberdade acima de tudo. Família, liberdade econômica, diminuição de carga tributária e responsabilidade com o dinheiro público. Isso é fundamental. Harmonia entre os poderes. Você vê, Bolsonaro não perseguiu nenhum jornalista. Bolsonaro não tinha jornalista exilado. Na época, Bolsonaro era presidente. É isso. Perfeito. Bolsonaro lhe dá conselhos em sua carreira política aqui em Pernambuco? O senhor disse que ele acompanha. Sempre deu. Bolsonaro é o padrinho político. Eu não queria... O que é que ele sugere? Eu não queria que meu filho entrasse na política. Aí ele mandou, dentro dessa ideia de renovação. Você sabe, eu já falei isso até com o pessoal do PT, um dos erros de Lula é que ele não promoveu uma oxigenação, né? Então, é sempre ele acaba ficando, talvez, né, não diria ultrapassado, mas assim, não consegue agora um nome que possa substituir com tanta facilidade. Mas, perdão, eu lhe interrompi. Você vê, Bolsonaro disse, Gilson, a gente precisa de renovação. E seu menino é um menino de ouro. Ele é preparado. Meu filho estudou nos Estados Unidos, foi bolsista na Universidade dos Estados Unidos, teve as melhores notas da Universidade de San Diego. E cuidava dos meus negócios comigo. Ainda cuida, me ajuda. Tem um talento arretado para o marketing, né? Ele estava me contando que pegou a sua pousada, o seu empreendimento lá. Com 3 mil seguidores, tem 700 mil hoje. Então, ele pediu para eu começar com o meu filho como vereador, que é o começo. Sim.
Então, o Gilson veio como vereador, foi o mais votado do partido, o segundo mais votado do Estado. Sem recurso, diga-se de passagem, não recebeu um centavo do partido para poder ser candidato a vereador. Mas, mesmo assim, teve mais de 16 mil votos. E está fazendo um trabalho exemplar. Não sem antes gerar uma ciumeira, porque na época tinha ali aquele, tá privilegiando o garoto. Lembra, né? Mas tem uma relação chamada entre pai e filho que não tem... Só se eu não vou tratar mal meu filho pelo fato dele ser político também, não. Agora, se ele fizer o errado, eu vou repreendê-lo, normal. Mas ele tá se superando. Ele está sendo uma surpresa maior do que as expectativas que eu tinha dele. E, inclusive, dos próprios eleitores dele. Que cada vez mais a gente vê o pessoal querendo votar nele de novo, querendo que ele venha de novo vereador e acompanhando. Então, o Gilson é uma grata surpresa. E tudo que ele faz, né? Ele é campeão de tênis. Ele é tenista, já foi campeão aqui pernambucano. E, enfim, foi campeão de tênis na faculdade também. É muito focado. Perfeito. Lula criticou o pedido de Bolsonaro para receber recursos via Pix. Estou lhe fazendo esse questionamento, porque o senhor foi um dos organizadores dessa iniciativa aí. Como responde às críticas de que essa foi uma forma de mobilização política que contorna as regras de financiamento de campanha? Ô, Jamildo, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta ninguém nunca me fez e eu vou mais fundo nela. Eu vou começar do começo. Em 2023, o presidente Bolsonaro estava desesperado porque não ia ter dinheiro para pagar os advogados. Não ia ter dinheiro para pagar os advogados. Aí estava, inclusive, eu e o deputado Feitosa, sentado ao lado dele. Um abraço para Feitosa, está em Portugal agora, em Portugal agora. Disse, presidente, só tem um jeito, o povo ajudar o senhor. Vamos fazer uma campanha de Pix para ajudar. Ele foi resiliente, ele foi resistente, não quis, né? De passagem, ele não queria fazer, mas teve um momento que ele, testa esse negócio aí. Pronto. Aí a gente foi e começou a campanha do Pix. Na época, quem começou foi Bruno Engler, junto com o Nicolas, com o Brasil todo. E ele arrecadou 17 milhões com essa campanha de Pix. Né? Todo o Brasil praticamente doou. Eu mesmo doei R$222 na época e agora eu doei mais 22,22 de novo. E essa campanha, desde que começou, nunca parou. Todo mês continua vindo dinheiro. Não para não. O pessoal sempre está depositando alguma coisa. Virou uma mesada. Porque foi, não foi? A turma pergunta a ele numa entrevista, ô presidente, e aí o Pix, como é que é? Sempre tem gente me ajudando. Aí o povo escuta e volta a depositar de novo. Entendeu? E naquele dia eu estava com ele estava muito aperreado. Né? Em um ano tinha ido embora quase R$8 milhões já com despesa de advogado. Não é barato. Enfim. Aí nós demos uma carga de novo, não apenas na minha rede social, mas nas redes sociais de outros bolsonaristas, como o Moza, vários outros, que eu me esqueço o nome dele, o Lisboa, e pegou de novo a campanha do Pix. E ele arrecadou mais, eu não sei nem quanto ele arrecadou mais, que eu não tive mais contato com ele, mas enfim, deu certo. É uma campanha que é o povo que financia, a gente não está roubando, a gente está pedindo, quem quiser doa, quem não quiser não doa, quem quiser bota para frente, quem não quiser não bota. Ele segue a lógica do crowdfunding, né? Da própria internet. E outra coisa, a gente não está pegando dinheiro de aposentado, a gente não está pegando dinheiro de corrupção, a gente não está gastando dinheiro esbanjando em Paris, em restaurantes caríssimos. E outra coisa, eu viajava com o presidente Bolsonaro pro exterior, a gente ficava nas embaixadas, não ficava em hotel, não. Quando viajava para o Brasil, a gente ficava dentro dos quartéis. A gente ia dormir no quartel. Tomar banho gelado de manhã cedo no quartel. Porque em quartel não tinha nem banho quente para a gente tomar banho. Esse era o presidente Bolsonaro. Responsabilidade com o dinheiro público. Então, isso daí, a esquerda não capturou a honestidade, nós capturamos. O pessoal tem credibilidade no que a gente fez. Eu fui ministro de Estado do Turismo e Cultura, eu passava na minha mão todo dia milhões de reais. Eu durmo com a cabeça no travesseiro. Nunca fui acusado de nada de corrupção. Isso é bom, isso é gratificante. Você chega no aeroporto, parabéns pelo trabalho, ministro. Ando de avião em todo canto, todo mundo reconhece meu trabalho.
Então é isso, é o que fica. Agora mesmo recebi o título de cidadão do estado de Alagoas, pelo que eu fiz em Alagoas. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Alagoas veio, estado do Nordeste, governado por Paulo Dantas, que é de esquerda, mas é meu amigo, eu não tenho esse negócio não. Eu sou amigo eu tenho vários amigos, né? Estado de Renan Calheiro, de Arthur Lira, e me reconheceu como cidadão alagoano. Hoje eu sou cidadão alagoano, não apenas pelo que eu fiz na política, mas pelo que eu fiz com minhas empresas lá. Eu tenho mais de 100 funcionários em Alagoas. Isso Tanto no hotel como na rádio, no hotel, na pousada e na fazenda de coco. Eu sou um dos maiores produtores de coco verde do estado de Alagoas. Naquela região do litoral norte de Alagoas e sul de Pernambuco. Eu vendo para todos os hotéis de coco ali. Enfim, então isso é um reconhecimento. Perfeito. Obrigado por ter tocado no tema do turismo, que eu queria justamente falar um pouco da gestão do Ministério, na época da Embratur. Durante sua gestão, o senhor afirmou que o turismo poderia ser tão importante para o Brasil quanto o agronegócio. Que medidas concretas foram tomadas para que o país alcançasse esse potencial e o que falta fazer, avaliando a situação atual? Primeiro, nós conseguimos ultrapassar a pandemia. Nós criamos, na pandemia, os protocolos de segurança, que eu fui chamado, inclusive, na ONU, para falar sobre isso, que foi o primeiro país que adotou. A coisa é simples, mas que funcionou para poder a volta do turismo. Por exemplo, usar luva na hora de se servir no restaurante, nem precisar fechar o restaurante, usar máscara, esterilizar os aviões, todo o protocolo que foi criado no Ministério do Turismo. A outra foi como a gente abordou os empregos, porque tinham várias pessoas sem trabalhar, as companhias sem voar. Foi o que a gente fez, a gente criou o MP 936, que flexibilizou a jornada de trabalho e como também estendeu o pagamento dos débitos das empresas. Criamos o PS para as empresas de eventos. Então, o Brasil foi um exemplo disso daí. Foi um legado que a gente deixou, foi a manutenção dos empregos no turismo. Poucas empresas fecharam, diferente de outros países, que fechou mais da metade das empresas ligadas ao turismo. O Brasil não, ele se recuperou. Até porque o rico brasileiro, ele não podia viajar para o exterior, e ele viajou aqui dentro do Brasil. Ele gastava o dinheiro aqui dentro, porque a gente não fechou os hotéis. A gente, com os protocolos de segurança, a gente manteve os hotéis abertos na época da pandemia. Passamos pela pandemia, voltamos a divulgar o Brasil lá fora pelas belezas naturais do Brasil e não pela sexualização das nossas mulheres. Isso foi fundamental também, você inverteu. Passamos a divulgar a música brasileira popular de verdade, não que eu não goste de bossa nova, eu adoro bossa nova, adoro a música clássica brasileira, mas o Brasil é samba, o Brasil é sertanejo, o Brasil é forró. Passamos a divulgar os ritmos brasileiros de verdade que botam gente nas feiras internacionais. E passamos aí atrás de novas linhas de voo de conexão. Outra coisa que nós fizemos foi a isenção de visto para americano, canadense, japonês e australiano. Que isso daí, hoje o governo do PT botou abaixo. Tem até uma briga aí na diplomacia que a China fez um gesto flexibilizando para que pudesse entrar e o governo brasileiro não está devolvendo, né? Então, esse mal-estar está acompanhando essa... E eu anunciei na época, junto com o presidente Bolsonaro, na China, que nós íamos isentar os chineses de visto para vir para o Brasil. E o próprio governo Lula não fez isso ainda. Porque, infelizmente, eu acho que o chinês não quer vir para cá, passar... Porque o chinês, para vir para cá, ele passa 5 dias viajando, né? 2 dias e meio para vir, 2 dias e meio para voltar. Uhum. O cara que tira uma férias de 12 dias, normalmente é a média da férias, perde quase 50% da férias dentro do avião. Então, poucas pessoas vêm para cá, da China. E uma isenção era um meio de estimular as pessoas para vir. Mas até agora parece que esse governo não conseguiu fazer a conta da importância do turismo para a economia de um país, principalmente feito no Brasil. China são bilhões de consumidores, né? De almas. Agora, bem rapidinho, o senhor falou da China, mas Bolsonaro pegava muito no pé da China na época, né? Não, Bolsonaro, veja bem, Bolsonaro não pegava no pé da China. Os nossos maiores parceiros sempre foram os chineses, tanto do agronegócio, da soja, da carne brasileira. Mas de vez em quando estava fustigando, seja pela internet, seja os filhos. Olha, veja bem, eu tive várias reuniões muito boas, inclusive conheci o Xi Jinping, fomos recebidos com tapete vermelho lá na China. Agora, nós temos muito mais similaridade, nós temos muito mais relação histórica com os Estados Unidos do que com a China, até pela proximidade geográfica. Mas nada impede que nós temos uma relação cordial com a China. Agora, uma coisa é ter uma relação cordial, outra coisa é vender o Brasil para a China. Outra coisa é você pegar a nossa reserva de urânio e entregar para a China. Aí já muda
a conversa, né? Eu acho que o Brasil tem que ser do povo brasileiro. O Brasil é o Brasil nacionalista. O Brasil é o Brasil da união dos brasileiros. Eu prego a união dos brasileiros e não a divisão do povo brasileiro. Isso é o que a gente prega. Deixa eu concluir aqui. Quais foram as decisões, ainda falando da Covid, que a gente está no turismo, qual foi a decisão mais difícil que o senhor foi obrigado a tomar lá naquela época, em função daquela situação tão complicada para todo mundo? Teve alguma? Teve uma decisão muito difícil, que era o Brasil ir ou não para a Expo Mundo em Dubai. E nós tomamos a decisão de ir, junto com o presidente Bolsonaro. A repercussão foi a melhor possível, graças a Deus a imprensa entendeu que o Brasil precisava divulgar o Brasil no exterior. Nós fomos tinham 116 países presentes na Expo Mundo em Dubai, e o Brasil foi o 5º stand mais visitado da Expo Mundo. E foi o 101º menos caro, o do Brasil. Foi um stand relativamente simples. Usamos muito de nossa criatividade para botar os figurantes vestidos de onça pitada, interagindo com o público, e conseguimos trazer o povo para dentro do nosso stand por causa disso. Com a alegria brasileira, com a música brasileira. Enfim, essa foi uma decisão difícil, mas que foi gratificante. Outra decisão difícil que nós tivemos que tomar foi conseguir a vacina de graça, o transporte da vacina. Fui eu que consegui para o Brasil de graça. Nós transportamos 600 milhões de doses a custo zero com as companhias aéreas. Isso foi uma decisão difícil de tomar. Por quê? Porque as companhias não queriam. E eu fui pedir... Mas se ajudava o próprio negócio? Mas veja bem. O povo em Brasília, eles não pensam fora da caixa. Você tem que pensar como empresário, fora da caixa. O não você já tem. O que é que custa pedir? Porque até para pedir, você tem que pedir. Você tem que pedir para pedir. Então, eu fui pedir ao presidente Bolsonaro para pedir. Ele disse, vá, faça. E fiz e deu certo. Então, o Brasil economizou 2 bilhões de reais de transporte de vacina. Transportamos mais de 600 milhões de doses a custo zero. Então, são decisões que, às vezes, lá em Brasília, pela arcabouço, até o arcabouço jurídico, como você tem que fazer as coisas, você perde muito tempo e não consegue fazer o que deve ser feito. Hoje em dia tem até um termo aí que chama apagão das canetas. A forma como as instituições de controle, de fiscalização atuam, inibem que os gestores tomem decisões... Iniciativa como essa. Ainda sobre a pandemia, eu queria lhe perguntar se o senhor mantém a mesma posição, acredita que as medidas de isolamento foram muito rígidas, poderiam ter sido mais abertas? Eu acredito que foram rígidas, poderia ter sido mais abertas, mas já passou a pandemia, graças a Deus conseguimos sobreviver. Se não fosse o nosso governo dando R$600 do Auxílio Brasil na pandemia, o Brasil tinha entrado numa cataclisma. Graças a Deus nós economizamos, não mandamos dinheiro para Cuba, para Venezuela, o dinheiro ficou aqui e deu para fazer o que tinha que ser feito durante a pandemia. Perfeito. Turismo náutico, o senhor, como tem um hotel ali na beira do mar, né? Sempre incentivou. Por que não tem jeito disso avançar? Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem toda uma costa, o litoral norte não é utilizado. Por que... O litoral norte de Pernambuco é belíssimo, né, Jamil? Mas não é utilizado. Você tem ali o Igaraçu mesmo, nós mandamos recursos para a coroa do avião, com a prefeita Alcione, do Ministério do Turismo, mandamos em torno de 4,5 milhões de reais para a revitalização da coroa do avião. E tantas outras coisas, mas eu acho que o litoral norte ele vai sim crescer, porque o litoral sul já está ficando saturado. O litoral sul agora com esse aeroporto de Maragogi, que para o ano inaugura, a gente vai ter um grande fluxo lá. E o litoral norte tem condições de ter um aeroporto. O senhor está me dizendo que o povo vai saltar lá e vai vir para o nosso... Ainda vai vir para o nosso aqui também, mais um, entendeu? E o litoral norte tem condição de ter outro aeroporto. Tem o pessoal aí já tem o aeroporto. Da Fiat agora prometeu, durante a campanha. Se exatamente. Então, eu acho que Pernambuco, no turismo náutico, ele vai avançar mais ainda. Já estava melhorando muito de 20 anos atrás. Já temos estaleiros aqui. E a vocação que a gente tem é de 365 dias por ano, meu amigo. Não tem porquê o Nordeste brasileiro não ter navios de cruzeiro de inverno a verão. Entre Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador e Acaju. Voltando. Não tem porquê não ter. Cruzeiros marítimos de inverno a verão. Tem que, primeira coisa, flexibilizar a regulamentação trabalhista desses cruzeiros, adequando a regulamentação internacional para que se torne atrativo para as empresas virem para cá. Por isso que o pessoal não baixa aqui. Não baixa, né?
E outra coisa que você tem que fazer é você ver as leis ambientais para que deixe que o navio hoje ele é uma unidade que ele processa 100% do seu dejeto. Ele só coloca dentro do mar água filtrada, água pura. Então, não tem porquê um navio que consegue navegar na Itália, na França, nos Estados Unidos, ele ser proibido de navegar aqui no Brasil por ordens ambientais. E segundo, as taxas portuárias têm que ser isentas. Nós acreditamos tanto no turismo náutico que nós construímos um novo terminal de passageiros lá em Maceió. Nós dragamos o Porto do Recife hoje. Você vê a quantidade de navio hoje que está descarregando, voltou a descarregar adubo, a carregar açúcar aqui de Recife, porque saímos de uma profundidade de 7 metros para 11 metros, num montante de mais de 42 milhões de reais, que foi investido aqui no Porto de Recife por um trabalho nosso, junto com o ministro Tarcísio, na época. O senhor acompanha a gestão do Ministério do Turismo atual? Tem alguma crítica, tem algum elogio como empresário do setor? Olha, eu acompanho e quero dizer que tem várias coisas que eles estão mantendo. O ministro Celso Sabino, né, era um ministro que eu sempre tive uma relação quando ele era com um deputado, e ele manteve várias ações que nós fazíamos, principalmente na parte de divulgação internacional do Brasil, do exterior, e voltado para o turismo de natureza. Não é fácil hoje, o orçamento está muito reduzido. Você vê, se nas Forças Armadas está sem dinheiro para abastecer os caças, sem os ministros agora voltando a andar de avião de carreira porque os aviões estão parados, imagine para o turismo, aqui não tem dinheiro mesmo. Uhum. Problemas crônicos, cancelamento de voos, alta de preço das passagens, isso não é um impeditivo até para o local, o turismo local? Você sabia, Jamildo, que o Brasil é o pior ambiente de negócio do mundo para uma companhia aérea, né? Você vê, Varig quebrou, VASP quebrou, Transbrasil quebrou, TAM teve que fazer uma fusão com a LAN-Chile para não quebrar, virou Latam. No ar? No ar, ali foi um acidente. Ali foi um acidente, meu Deus do céu. Perdeu 50% da frota numa queda de um avião, né? Enfim. E não é fácil. O Brasil responde a 92% de todos os processos em cima de uma companhia aérea. O índice de judicialização das companhias aéreas no Brasil é fora do normal. 30% do combustível, do custo de uma companhia aérea é o combustível. Aqui no Brasil, porque no mundo lá fora é 12%. É difícil você, hoje em dia, você ter lucro numa companhia aérea. Você vê todas elas, a Azul vai estar com problema, a Gol, todo mundo com problema. Por quê? Porque é o pior ambiente de negócio. Combustível mais caro do mundo, maior quantidade de ações trabalhistas, ações cíveis do mundo. Por isso que a passagem é cara. E tudo isso se repassa ao consumidor. Eu tinha uma pergunta aqui sobre a reforma trabalhista, mas o senhor já tocou. Eu vou voltar ao anterior, perguntar sobre Trump. O senhor já declarou que a proximidade com Trump poderia ser benéfica para o Recife. Que tipo de parceria ou investimento acredita que seria possível? Já tinha aí metade do governo dele, não? Não, tem metade não. Ele começou agora em janeiro, né? Perdão. Começou agora em janeiro, pegou o país em estado ainda mantém essa deplorável. Com certeza, eu vou fazer o possível para fazer a proximidade do nosso estado, do nosso país, cada vez mais com os Estados Unidos. Até porque nós temos história aqui no Nordeste com os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, temos aqui também a primeira Sinagoga das Américas, né, que é um marco do cristianismo, que saíram daqui, fundaram Nova York, e ele ficou muito interessado em vir conhecer isso daqui. Teria um gancho. Porque ele é cristão, né? E ele tinha muito interesse de conhecer isso aqui. Não vai faltar oportunidade. Infelizmente, são várias crises que o mundo está passando hoje, que ele está à frente dela, que não são crises pequenas, como a crise do Irã e de Israel, que isso daí hoje, infelizmente, a gente não tem, às vezes, nem tempo de conversar com ele mais. Eu converso com os ministros dele, com os assessores dele, qual o preço da amizade, mas o mundo vai cada vez ficar melhor. Eu sou um otimista por natureza. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir passar todo esse momento de dificuldade. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar aí, o senhor já falou de inflação, falou de juros altos. Deixa eu lhe perguntar sobre a questão
do tamanho do Estado, o senhor defende a privatização de quais empresas estatais? Quais deveriam, na sua visão, ficar sob o controle do Estado? Já desenvolveu algum raciocínio a respeito? O controle do Estado tem que estar em segurança pública. O controle do Estado tem que ter os Correios. Os Correios não, perdão. Correio foi... Correio não, perdão. O Correio, sim, tem que ser privatizado. O controle do Estado é segurança pública. O controle do Estado são as rodovias principais do Brasil. Tem que ter uma opção. Quem quiser fazer, feito nos Estados Unidos, tem a rodovia pública. Quem quiser rodar nela, roda. E tem a rodovia privada. Quem quiser rodar nela, roda. Então, isso é o que deve funcionar. As Forças Armadas têm que estar prontas, que o mundo está cada vez mais bélico. O Brasil hoje é inadmissível ter uma força aérea menor do que a da Venezuela. Inadmissível. Tem uma força aérea menor do que a do Chile e da do Peru. Então, isso é função do Estado. Outra função importante do Estado é cuidar da saúde das pessoas. O SUS é importantíssimo também. E com parceria com o privado, por que não? Agora, tem lugar que não compensa para o privado ir, então o Estado tem que estar lá. Esse é o meu ponto de vista. Faz sentido. Vamos falar sobre Pernambuco, ou ainda, deixa eu falar aqui sobre Recife. As polêmicas com a vereadora Cari Santos. A Justiça manteve uma posição inicial, deixou ela ficar sem... Ela brigou, né? Processou, ela ganhou, mas agora recentemente voltou a lhe atacar, a lhe criticar. Qual o limite para liberdade de expressão nesse caso? Isso daí, a nossa própria Constituição já estipula. Né? Cara, e por que tu não me chamar sanfoneiro de Deus, danado? Chamar sanfoneiro do diabo? Nem do diabo eu gosto. Agora, cada palavra que tu diz, tu fala o diabo. Eu acho que tu é que gosta muito dele. Aí, prisioneiro do diabo. Que prisioneiro do diabo? Prisioneiro de Deus. Tu sabia, Jamil? Eu cheguei lá na cadeia. Me conta aí os bastidores. Eu cheguei, tu quer saber mesmo? Claro. Todo mundo quer saber. Eu fui botado numa cela. Cela 04. Pá! Fechado. Quando chegou lá dentro, eu senti que Deus estava ali comigo. Pense numa paz eu tive, Jamildo. Pronto, pior do que estar aqui não pode estar. E eu senti que ele estava do meu lado. Aí o cabo da frente disse, Gilson, tinha outro prisioneiro na frente, na cela 10, né? Tu pega o balde, que a gente tem um banheirinho turco lá, né? Que tem um lugar para você tomar banho num canto assim. E tem um ralo. Tu pega o balde, bota em cima do ralo e enche o balde d'água. Eu disse, por quê? Não, porque as baratas aqui são tão fortes, os escorpiões são tão fortes, que se você não encher ele d'água, de noite eles levantam o balde e saem para te morder. Sério? Sério. Foi o que eu fiz. Botei água e o balde, né? E fui me deitar. Tomei a canja, né? Tava até boa, por sinal, a canja. E fui me deitar. Quando foi de 11 horas, chegou a notícia lá, disse, Wilson, vamos embora que você está solto. Eu digo, pronto. Mas eu tive experiência, fui para a cela, eu fui para a solitária. Eu vi como é a vida do preso. Eu vi que grande parte deles estão recuperados já por causa de Deus. É impressionante. A palavra mais falada dentro do presídio é Deus. As músicas que se cantam lá são hinos. Então, tem gente que diz bandido bom é bandido morto. Eu vou além, eu não digo bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado. Bandido temente a Deus. Bandido que deixa de ser bandido. Pronto para voltar ao mercado de trabalho. E que sabe que Deus age na vida das pessoas. Esse é o cara bom, o cara recuperado. Porque o Brasil é um país maravilhoso, tem oportunidade para todo mundo. A nossa população é muito pequena para o tamanho do nosso país ainda. Tem espaço para todos aqui no Brasil. Foi uma situação inusitada que eu nunca esperava passar. Eu sou um cidadão de bem, eu nunca tive motivo para ser preso. Eu sempre gerei emprego, sempre fui proativo nas minhas coisas. E passei por essa experiência, mais uma na minha vida. O que é que mudou internamente? Tu sabia, Gemildo, quando as coisas que eu tenho mais nojo é de barata. É muito, né? Porque barata, além de tudo... é uma coisa ancestral. Além de tudo, ela é crocante, entendeu como é a história? Se ela não fosse crocante, né? Aí, já foi só tudo aqui com repugnação aqui atrás.
Se ela não fosse crocante, ela era admissível. Mas Deus estava tão junto de mim que apareceram 2 baratas na cela. E eu matei de mão assim, ó. Pá, pá. Tu acredita num negócio desse? Peguei um papel assim, peguei as baratas, botei no saco de lixo, pronto. E fui dormir. O que me surpreende, o senhor falou, foi dormir um dia tão agitado, um dia para entrar na história, porque realmente convulsionou aí uma boa parte da internet. Olha, Como é que o senhor foi conseguiu um dia dormir? muito triste para mim. Olha, a gente fala assim que a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Mas a minha família sofreu muito. Minha família está sofrendo muito. Meu pai, quando soube, meu pai tem 85 anos. Porque foi o pivô na cabeça dele, foi ele, porque eu fui pedir um passaporte para ele. Da renovação, no consulado português. E ele, quando soube que eu tinha sido preso, ele passou mal, ele foi socorrido. Então, essa tristeza dentro de mim, não tem quem tire, Jamil. Né? Isso sempre vem na minha cabeça, esse trauma. Às vezes, a gente tenta relevar, a gente tenta até brincar fazendo limão a limonada, mas é muito pesado, foi muito triste. E eu espero que nunca mais eu precise passar por isso. É. O senhor pensa em fazer terapia? Porque às vezes a terapia ajuda a pessoa Minha terapia é o mar, a pesca. a pesca. Minha terapia é o mar, bicho. Minha terapia é pescar. E acreditar em Deus e rezar, entendeu? Orar. Desse jeito. A gente sempre está exercitando a crença da gente, né? Porque nada é mais afirmativo da existência de Deus do que você ver o mar. Tu vê a quantidade de água, né? A gente está rodando a 3.000 km por hora e não voa nada. E está tudo direitinho. Vê que como Deus é maravilhoso. Se não existisse Deus, não tinha explicação para um negócio desse? Não tem, cara. Não tem. Mas o senhor pelo menos admite que é redonda, né? Tem... É claro, né? Quer dizer, ela não é 100% redonda, ela é um pouco ovalada. Isso é verdade. Ela é um pouco ovalada. Mas, voltando aqui, o senhor se arrepende de ter se envolvido em alguma das polêmicas que marcaram sua carreira? Acredita que poderia ter evitado alguma delas? Inclusive, fazendo uma referência mais uma vez aí à vereadora. É como se vocês quisessem, com a polarização, cresce você junto ao seu eleitorado, dela junto ao dela, mas se arrepende de alguma das polêmicas? Não, eu acho que quem está na vida pública tem que estar pronto para tudo, né, Jamildo? Até para as deslealdades. Tem que estar pronto para tudo e você, às vezes, tem que saber engolir os sapos, nego, velho. Digerir cru e sem sal. Isso é boa. Como você lida com as críticas e os ataques nas redes sociais? Você que tem uma presença tão forte nas redes sociais, isso afeta a sua vida pessoal de alguma forma? Com esse último episódio, eu fiquei sabendo como eu era querido. Eu nunca pensei que o pessoal gostasse tanto de mim. Sério? Tanta gente, sério, tanta gente ligou para mim, gente que eu nunca esperava. Ligou para mim, postou. A família do presidente Bolsonaro toda. Os filhos dele, os irmãos. Enfim, minha família, meus amigos. A quantidade de apoio que eu tive. Até de pessoas da esquerda que não quiseram divulgar, mas ligaram para mim. E eu sei quem foi, e ele sabe que eu sei quem foi, né? Do Brasil todo, dizendo que estava num momento muito triste da gente, mas que podia contar com apoio, com o que precisasse. Então, isso é muito bom saber que você tem amigo. E minha quantidade de amigos é muito grande. Muito grande. Graças a Deus. E hater? Como é que o senhor lida com hater? Aparece hater também? A gente vai fazer o quê, né? Tem que bloquear. Bloqueia, identifica e... Sério? É porque faz parte do mundo da internet, né? Faz parte. E essas pessoas, elas acabam também ajudando a que a página vá mais longe. Pelo menos no jornalismo é assim, a gente não pode apagar, não pode... Veja bem, eu acho inclusive, que tem o hater que ele faz uma crítica dentro do negócio. Construtiva, às vezes. Construtiva, uma crítica degenerativa também, mas não vai para o pessoal, para a família. Quando vai para o pessoal, quando vai para a família, quando vai para a sexualidade do cara, porra, bicho, né? Aí não existe, né? Aí a gente tem que fazer isso. Mas os outros não, a gente deixa que a gente vai respondendo e os próprios seguidores respondem a eles. Dá um volume grande. Tem tempo para contar uma história? Tem. Eu vou lhe contar uma de hater que é engraçadíssima. Eu publicava, isso era nos primórdios da internet aqui no estado, eu sou pioneiro, né? E a gente tinha uma sessão que era sessão colírio. Era às 16 horas, 16h20, e
eventualmente a gente publicava lá uma foto de uma mulher bonita. Era um pouco apelativo, não tem que reconhecer. E elogiava os atributos, não o físico, mas normalmente era uma intelectual e tal. Aí um belo dia, eu sempre trabalhei com mulheres, né? Eu adoro trabalhar com mulheres, elas são muito produtivas, afirmativas e companheiras, sempre adorei. E tinha essa garota na época que dizia, olha, isso é machismo, não pode fazer isso não. Bem, tome uma providência, né? Então tava o Gianecchini aqui na cidade, o Gianecchini estava fazendo uma peça, e ele disse, olha, você vai publicar a foto dele, o bordão era, se não gosta, não bota defeito. Era o bordão que a gente colocava, né? Hoje em dia teria sido cancelado. Aí a menina vai lá, faz um monte de foto do Gianecchini, inclusive na peça ele ficava de cueca. E eu sou uma pessoa democrática, eu busco ser, assim, sempre, né, coerente. Eu disse, pô, tem que publicar, né? Agora você escreve, porque eu não vou escrever. Aí escreveu lá um monte de elogio para o Gianecchini, fala da peça e bota as fotografias. O negócio sai, foi uma polêmica danada. Aí eu me lembro de um hater em especial, que escreveu lá assim, bem que eu desconfiava que esse Jamildo era mormaço. Aí eu, o que é mormaço? Aí você pensa que não queima, mas queima. Assim, mas acaba sendo divertido. É como você disse, tem que tirar por menos, tem que ter muita paciência, até porque tem que respeitar, a pessoa pensa diferente, né? Então, esse amigo que eu não lembro mais o nome, que me fez esse elogio, muito obrigado. Estamos aqui graças à sua leitura. Continuo lendo o site da gente. Por que o senhor quer ser senador? O senhor é empresário, tem a vida arrumada, como dizia minha avó, vai arrumar sarna para se coçar. Por quê? Jamildo, não é somente querer ser senador e cair de paraquedas. A pessoa, para isso daí, tem que se credenciar primeiro. Tem que estar pronto para isso daí. E eu estou pronto, como eu nunca tive na minha vida. Primeiro, com o apoio do presidente Bolsonaro, restrito e divulgado aqui em Pernambuco. Verdade. E segundo, com os atos que eu já fiz por Pernambuco, pelo Brasil. Com o que eu já fiz como ministro. Que eu sou uma pessoa de entrega, de resolver. O pessoal da cana-de-açúcar sabe disso. Quando tentaram proibir de fazer cachaça aqui em Pernambuco de cana queimada. Minas Gerais. Eu fui lá com o presidente Bolsonaro e resolvi. O pessoal do Santa Cruz do Capibaribe sabe disso também. Quando iam liberar 30% de imposto que a China paga hoje para produto manufaturado, que é quebrar o polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. O pessoal do forró sabe disso, quando eu transformei o forró patrimônio cultural e material do Brasil. Os músicos sabem disso, pela minha luta, pelo reconhecimento dos músicos locais também, no recebimento dos seus cachês, da sua dignidade como músico. O pessoal do turismo todo sabe que eu fui um ministro que entreguei mais de 3.000 obras no Brasil todo. Aqui em Pernambuco, o Centro de Convenções de Petrolina, Caruaru, acesso ao aeroporto, Parque Luiz Vasconcelos Sobrinho, a nova sede do IFAM aqui em Recife, Forró Patrimônio Cultural e Material do Brasil, frevo revalidado, a luta pelo Porto de Suape, porque o meu ministério, sim, era um ministério transversal. Eu trabalhava com vários outros ministérios. A Escola de Sargentos, a Ferrovia Transnordestina, o ramal, que não ia vir para Pernambuco, ia apenas para o Ceará, vem para Suape. E tantas outras coisas que eu fiz. Eu estou pronto para ser o melhor senador que Pernambuco já teve. Na outra eleição, eu tive 1.320.000 votos. Tive praticamente 99% dos votos que o presidente Bolsonaro teve, eu tive aqui também. E eu tenho certeza que agora, no próximo ano, serão 2 candidatos que se elegerão aqui em Pernambuco, um da esquerda e o outro do bolsonarismo. E o do bolsonarismo está aqui, Gilson Machado Neto. Deixa eu fazer só um parênteses para pedir às pessoas para, quem não acompanha, acompanhar nosso canal. As pessoas que já acompanham e eventualmente esqueceram de se inscrever e dar notificação é importante para a gente. E agradecer, claro, a sua audiência, que é sempre importante para a gente, prazerosa. Voltando à questão do Senado. O Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão e também presidente do PL, ao que se sabe, também manifesta o interesse de sair
candidato ao Senado. Como é que vocês vão resolver, se é que vão resolver, vão os dois? É legítimo ele ser candidato ao Senado. Vai ter briga novamente? Porque... É legítimo. Não, eu acho que não tem motivo para ter briga. Mas pode ter dois? Não são 2 vagas? Pelo PL, os dois pelo mesmo partido? Pode ser 2 vagas, não são 2 vagas. Então é legítimo ele ser candidato ao Senado. Se ele quer ser candidato ao Senado, é legítimo. Como também é legítimo eu manter minha candidatura ao Senado, que eu tive da outra vez. Uhum. E tive 1.320.000 votos. E o presidente Bolsonaro, que tem um acordo com Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido, que quem indicará os candidatos ao Senado dele é ele mesmo. Então aqui ele já indicou que sou eu, o presidente Bolsonaro. Nada impede que o presidente atual do PL de Pernambuco seja candidato ao Senado. Não tem mais... o presidente Bolsonaro já deixou muito claro, em várias entrevistas, quem é o candidato ao Senado dele. Por falar nisso, eu esqueci de perguntar, mas é importante aqui registrar, o presidente não pôde lhe fazer um gesto de solidariedade publicamente, é isso? Eu não posso dar detalhe do processo, entendeu? Está em segredo de justiça. Eu não estou podendo me comunicar com algumas pessoas. Mas o fato dele não ter falado... com o presidente Bolsonaro, eu não estou podendo me comunicar. Mas toda a família dele foi solidária comigo. E postaram, os filhos dele postaram na internet. Então, eu jamais... Muita gente diz, Gilson Neto foi abandonado, Gilson Machado foi abandonado por Bolsonaro. Jamais, isso é canalice dizer isso daí. Isso é o que a gente diz, é o que Silas falou. Eu vou até abrir aspas aí, o que Silas Malafaia falou na Avenida Paulista. Temos uma direita prostituta e vagabunda, que se vende. Temos também na direita pessoas sérias, mas a grande maioria é um bando de vendilhão vagabundo, que se elegem com Bolsonaro e depois viram as costas. E quando estão chegando perto da eleição, volta todo mundo a querer a colar na imagem de Bolsonaro, que bolsonarismo, sim, é a usina de votos. Palavra de Silas Malafaia, não foi eu que disse, não. Certo. O senhor já fez, falar em Bolsonaro, o senhor já fez o ex-presidente Bolsonaro chorar com uma música. Qual música o senhor tocaria hoje para o Brasil e por quê? Ou para o próprio Bolsonaro? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Pelas ruas, nas praças, campos, plantações, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Isso. Ainda voltando à questão de Pernambuco, se não for candidato em 26, o senhor está dizendo que vai ser de todo jeito, quem é que apoiaria para o governo? Porque precisa estar ligado a uma chapa majoritária. Eu acho que a gente devia ter uma chapa pura aqui do PL para o governo. Eu acho importante, porque até ajuda os deputados federais a se elegerem. A terceira via que se fala. Entendeu? Tem uma terceira via, era importante ter uma terceira via aqui, que ajuda a chapa como um todo. Mas essa decisão não compete apenas a mim, é uma decisão que tem que ser feita com colegiado, com o partido, e vamos ver como é que se comporta. Com o presidente Bolsonaro também, enfim. Gilson, se você pudesse definir o atual governo Lula em uma palavra, qual seria? Tragédia. Por quê? Porque o cara não entregou a picanha que prometeu. O cara tá brigando com o Congresso. Mas o Congresso está brigando com ele também, né? Não, mas ele está fazendo coisas absurdas, né? Querer impor uma carga tributária ao brasileiro que é impagável, né? Que o capital vai se embora do país. O governo não faz dinheiro. Dinheiro faz papel, que o papel cria inflação. Quem faz o dinheiro é o emprego, quem faz o dinheiro é o empresário, é o trabalhador, é quem bota o dele na reta e investe. Ele não consegue fazer, e ele agora está desesperado, querendo reimplantar a luta de classes com a propaganda que ele está fazendo. Isso não vai funcionar, isso não funcionou em país nenhum do mundo. Você vê, a Argentina hoje é um exemplo. Agora, eu vou dizer uma coisa também. O Brasil recupera muito rápido, Jamildo, porque a Argentina estava com a inflação de 1000% ao ano. A Argentina hoje já está com a inflação de 2 dígitos. Quer dizer, imagina o país da gente, que é um país milionário. Eu sei disso, que poucas pessoas andaram o Brasil, feito eu andei, entregando obras, não foi viajando não foi indo para a Torre Eiffel e tomando champanhe com caviar não. Foi entregando obras e ouvindo o que o povo queria dizer, porque o nosso governo era mais Brasil e menos Brasília. E foi isso que nós fizemos. Então eu tenho capacidade, porque eu fui ministro, eu sei como funciona, eu sei que podia ter sido feito melhor por esse governo, na redução de gastos, no respeito com o dinheiro público, com tantas outras coisas. E não foi feito. Por isso que o Brasil hoje está perdido. A inflação de novo, o poder de compra de pobre acabou-se.
roubaram mais de 90 bilhões dos aposentados. Meteram a mão grande, 90 bilhões de reais, amigo. O governo diz que veio do governo Bolsonaro. Não veio do governo Bolsonaro. Isso é conversa, isso é balela. Bolsonaro mandou um projeto para que os sindicatos não pudessem botar a mão. Eu participei disso, porque o pessoal do turismo também tem sindicato do turismo. Entendeu? Então, ele mandou o projeto para a Câmara, um MP, para que os sindicatos não pudessem botar a mão só com o cara autorizando. Eu quero pagar imposto. Aí tudo bem, aí o sindicato podia pagar. Isso era o projeto da gente. E não esse daí que meteu a mão. Inclusive o irmão do presidente Lula está envolvido até o talo nisso daí. E parece que já criaram cortina de fumaça, já saiu da mídia, e a gente está sempre esperando qual será o próximo escândalo. Se o senhor tivesse um superpoder para resolver o único problema do Brasil, o que é que o senhor escolheria? Paz. Paz? Paz. O nosso país precisa de paz. O nosso país precisa de ter paz para trabalhar, ter paz para crescer, ter paz para produzir, ter uma legislação que permita o emprego, uma legislação que permita o investimento, que retome a confiança do brasileiro e que seja uma legislação desenvolvimentista. Desenvolvimentista. É fundamental isso aí. Paz para trabalhar, porque se der condição, ninguém segura esse país da gente. Esse é o melhor país do mundo. Deixa eu lhe perguntar sobre qual seria a sua plataforma, porque a gente falou aqui de Senado, eventualmente uma candidatura ao Senado, plataforma, o que seria mais importante nessa candidatura, porque o senhor não pode ser senador, a meu ver, por Bolsonaro. Aí você está olhando só você está olhando só emprego. O lado nacional, mas que é o senador um representante de cada estado, Emprego, buscar o emprego, porque o brasileiro tem um emprego. O turismo recupere, o agro recupere, a relação internacional com outros países voltem a ser como era na nossa época, com isenção de vistos, para que os turistas venham para dentro do Brasil, através das comissões internacionais do próprio Senado. E uma relação de harmonia entre os poderes, que hoje você está vendo os poderes não se respeitando. O Senado tem que ser um Senado protagonista e não um Senado refém. Hoje está refém? Total. Dê um exemplo. Você vê o Senado hoje, não pauta nada que... Mas acabou de pautar o IOF para derrubar. Mas veja bem, não levanta nenhuma discussão. Não levanta discussão. Exemplo do que está sendo feito no Brasil pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é função principal do Senado. Nem discutir está discutindo. Entendi. O senhor falou de emprego, eu lembrei do governo do Estado. A gente não falou, deu uma pincelada aí. Qual a avaliação o senhor faz do governo Raquel Lira? Pode compor aí? Raquel, ela pegou o Estado em... Deplorável, Estado. Deplorável, deixado por Raquel deixou, porque ela botou o negócio aqui, e eu olhei pro negócio aí e distraí. Porque aqui é o seguinte... Não é nada demais, tem gente vendo aqui, é o relógio aqui, mostrou o relógio aqui, 1h10. Mas, avaliando o governo Raquel, né? O governo Raquel, ela está fazendo o que pode ser feito. Ela podia ter uma melhor articulação política, junto com a Assembleia. Mas é difícil você pegar Pernambuco do jeito que ela pegou, sem estradas, estradas acabadas, o Estado devendo, o Estado com a segurança pública em frangalhos, e está tentando recuperar. Eu não estou aqui dizendo que eu apoio Raquel Lira, não. Pelo contrário, eu estou assistindo de camarote o que está acontecendo em Pernambuco. Não só o Pernambuco, como Recife também, que eu fui oposição e nós somos ao prefeito João Campos aqui em Recife. E Recife está o caos. O Recife hoje está o caos, e como eu disse na campanha, vai se concluir a profetização. O prefeito atual ele só vai governar até março de para o ano. Ele vai ter que se desincompatibilizar para ser candidato a governador. Disse que quem ia ser o prefeito do Recife era o vice. Vai acontecer. A gente chega aqui nos finalmente, como foi orientado, já passou de 1 hora. Deixa uma mensagem para os jovens que se interessam por política, mas que estão um pouco descrentes com os rumos do país, com o momento. É possível? Olha, eu tenho um filho, tem 26 anos. E eu não queria que o jovem meu filho entrasse na política. Mas se faz necessário. Porque é a profissão mais importante para um jovem tomar conta.
Porque se não for uma pessoa de bem, vai ser uma pessoa do mal que vai tomar conta. Estude, se capacite, mas não deixe de acompanhar a política. Nunca deixe a política do lado, porque ela é quem determina a vida de seu pai, de sua mãe, de seus filhos que vão nascer. E a sua vida, em todos os aspectos. Eu acho fundamental que o jovem ele tenha interesse por política. Não necessita ele ser candidato. Se ele quiser ser candidato, é louvável, é pertinente, mas ele saber o que está acontecendo ao redor dele. Isso sim é fundamental. E o Brasil é um país jovem, o Brasil é um país de jovens. E são os jovens que vão tomar conta da gente, do país da gente. E eu tenho muita esperança no Brasil. Eu sou um otimista. Tem gente que diz, o Brasil não tem jeito, não sei o quê. Não, o Brasil tem jeito. Tem jeito com gestão, tem jeito com harmonia entre os poderes. O Brasil tem jeito, sim. E recupera muito mais cedo do que os pessimistas dizem, a exemplo da Argentina aí. 2 anos a gente bota esse país nos trinques de novo. Parecendo mais candidato a presidente, não é ao Senado? Quem sabe? Quem sabe? Tem alguma coisa importante, relevante, que eu admito sou um entrevistador muito fraco, que eu não lhe perguntei? O senhor... Eu acho que do candidato a presidente, não, única coisa que agora eu sou igual a Lula, que eu sou ex-presidiário também, né? Entendeu? Mas, então tem que torcer para ser descondenado. Descondenado, né? Vamos ver. Ele não foi nem condenado ainda, porque eu não posso falar. Verdade, do processo, perdão, eu não posso verdade. falar do processo. Gente, esse foi o 25º episódio do programa do Pode Já. A gente volta no próximo sábado com vocês. Beijo grande. Valeu. Muito obrigado, Jamildo. Estamos aqui.